lá, gente, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos da mentoria. Lembrando que você que é do meu grupo, né, você pode mandar a tua dúvida aqui direto pelo meu WhatsApp, não é isso? Te mata a questão na hora ali, né? Apesar de com essa explicação você não vai ter dúvida nenhuma, mas qualquer questão lateral que esteja relacionada com essa questão, ou não, você me pergunta, que a gente responde rapidinho no nosso grupo lá. É bom que a tua dúvida pode ser dos demais, eu já respondo a todos os demais ao mesmo tempo, tá? Questão 16 da nossa mentoria, do nosso grupo fechado, vamos lá. Nos termos do Código Penal, o tempo e o lugar do crime são definidos respectivamente com base em quê? Tempo do crime, gente. Eu quero que você entenda que o crime tem dois momentos. O momento da ação e o momento do seu resultado. Não é isso? O momento que eu atiro e que a pessoa morre. Nesse momento que eu aponto a arma para roubar o carro e que eu levo o carro embora. Ação e resultado. Ok? Para o direito penal, note, não estamos conversando aonde que esse crime vai ser julgado. Porque eu estou dando aula de processo. E você vai olhar o artigo 70 do Código de Processo Penal. Como regra, porque se eu pegar tribunal do júri, pegar violência doméstica, pegar menor, ECA, não é isso? Se eu pegar crimes falimentares, que seria outra regra, crime de lavagem de capitais, aí alguma controvérsia. Então existem alguns crimes específicos, não é isso? Que eu vou dar uma mitigada nisso aí. Aí eu tenho que olhar a jurisprudência e de acordo com as nossas aulas a gente vai matando essas questões. Crimes de pedofilia, crimes por internet, então tem muitas exceções aqui. Mas o artigo 70 do Código de Processo Penal, ele fala que, em regra, os crimes serão julgados no local da sua consumação, ponto. Isso é aula de processo. Para a aula de penal, qual é a questão aqui? Para tempo do crime, eu me preocupo com a teoria da atividade. O tempo do crime é o momento da ação ou da omissão. Artigo 4º, ainda que outro seja o momento do resultado. Lugar do crime, artigo 6º, é diferente, a teoria da ubiquidade. Eu considero o lugar do crime tanto o lugar da ação quanto o lugar do seu resultado. Ok? Então, o tempo de... André, o cara deu um tiro na pessoa no Rio de Janeiro, ela foi levada no dia 10, houve um tiro no Rio de Janeiro no dia 10, essa pessoa foi levada para São Paulo e ela morreu em São Paulo no dia 20. O crime foi quando? Qual é o tempo do crime? Dia 10. Ok? E dia 20? Interessa. Ok? E veja bem, e o lugar do crime? Foi no Rio de Janeiro, onde ele deu tiro, ou em São Paulo, onde ele morreu? Ubiquidade. Será crime tanto lugar da ação, quanto lugar, bem como do seu resultado, teoria da ubiquidade. Com isso, já dá para você matar a questão sem mistério. Olha lá. Momento da ação. Então, ele quer o tempo do crime. Momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tá certo? Lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo o empate, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Também está correto. É isso? Artigo 4º e artigo 6º é texto expresso, né? Questão lá, foi até a questão mais antiga, de 2013, né? A questão mais antiga. Mas é essa questão aí. O resto, se você olhar, estão todas erradas. Aí comecei a inventar um montão de bobagem. Quem sabe o certo, não tem por que se preocupar com isso, né? Momento do resultado. Tempo do crime, momento do resultado. Não. Questão C, momento da ação ou omissão e lugar do crime no local onde houve a omissão. Isso não tem nada a ver. As outras opções elas estão erradas. Tá, então, gabarito da questão 16, artigo 4º e artigo 6º do Código Penal. Valeu, galera. Abraço. Vamos lá, gente. Mais uma questão aqui. Questão 17, tá? Do nosso grupo aí. Assinar a alternativa correta no que diz respeito aos crimes contra a fé pública. Então, sublinha fé pública. Daí coloca aí credulidade pública. André, qual é o bem jurídico protegido nesses crimes que se iniciam do artigo 289 do Código Penal? São os crimes contra a fé pública. André, o que é a fé pública? É a credulidade pública, né? Papéis, por exemplo, assinados em cartório, você parte do pressuposto, não é isso? Uma presunção relativa, evidentemente, que esses documentos são verdadeiros. Se você mostra uma carteira da OAB, uma carteira de juiz, de policial, de servidor do TJ, você parte do pressuposto que aquilo ali é verdade. Mas essa presunção é absoluta ou relativa? É claro que a presunção ela é relativa, claro. Ok? E pessoas, quando eu te dou R$100, não é isso? Estou dando R$100, eu olho a nota,
Você vê que no Brasil até muda um pouco, né? Agora a pessoa parece que olha, bota contra a luz, olha pra tua cara, vê a tua roupa. Quer dizer, ela tá falando o seguinte, olha, esse negócio de fé pública que o professor dá aula, eu tô achando isso meio roubada, tá? Não tô nem aí pra ele, não. É basicamente isso. Né? Você pegar um irlandês, vai ser muito mais estranho, né? Se ele der uma nota de R$1, todo mundo assim. Aliás, R$1 não tem mais, né? Uma nota de R$2, o cara não tá nem aí. Mas de R$100, caramba, você tá com uma nota de R$100? Estranho isso. Interessante, né? Mas olha só, fé pública, vamos lá. A falsificação de testamento particular caracteriza crime de falsificação de documento particular. Se liga no artigo 297. No artigo 297 fala de falsificação de documento público. E lá no parágrafo ele fala o seguinte: equipara-se a documento público. Considera-se documento público, por exemplo, um cheque de bem privado, de banco particular. André, eu tenho um cheque do Bradesco. Bradesco é patrimônio, é empresa privada. Aquele documento é um documento que é público. Ações de uma empresa privada. Ações que passa, não é isso? Ações, cotas, são de empresa privada, documento público. Mesma coisa aqui, testamento particular. Testamento particular equipara-se a documento público. Então tá errada a questão A. B. Aquele que apenas detém passe falsificado de empresa de transporte administrada pelo município incorre na mesma pena prevista para o crime de falsificação de papéis públicos. Certo ou errado? Tá certo. Tá? Tem até um dos parágrafos ali. Se liga que é o seguinte: ele apenas detém passe falsificado de empresa de transporte. Não é isso? Na verdade, esse passe, a jurisprudência do STJ também equipara-se o quê? A documento público. Porque tem realmente uma efetivação pública. Note que, sendo de município, tá, da natureza de público. Ele fala o seguinte: empresa de transporte administrada pelo município. Se é uma empresa administrada pelo município, eu estou entendendo como documento público. Perfeito? Gabarito da 17, bravo. Dá uma olhada lá na C. Aquele que utiliza indevidamente com fim de beneficiar-se a si conteúdo sigiloso de concurso público incorre na mesma pena da falsidade ideológica. Não. Né? Isso tem artigo específico lá. Né? Isso, falsificação em certame. Né? Isso, sigilo. Artigo 311A. Tá? Falsificação em certame. Dá uma olhada no 311. Assim, às vezes a gente não entende por quê, né? Se você olhar o 311, ele coloca lá falsificação de elemento identificador de veículo. 311 é quando ela falsifica elemento identificador de veículo. E o 311A, quando ele quebra o sigilo de certame público, de interesse público. Quer dizer, não tem nada a ver o 311 com o 311A. Ele coloca ali porque está a fim de colocar mesmo e ponto final. Tá? Então tá errado aí, é artigo específico do 311A. O fim de obter vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem é crime de falso reconhecimento de firma. Claro que não, né? Se ele está obter vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem é crime de corrupção passiva. O ato de guardar objetos especialmente destinado à falsificação de moeda, petrechos para falsificação. Artigo 291 do Código Penal. Só que ficará o crime denominado petrechos se houver sido utilizado para falsificação de moeda. Errado. Isso é um exemplo claro, gente, de um crime onde eu estou punindo os atos preparatórios. Então, falsificar moeda é crime do artigo 289. Agora, eu ter petrechos para falsificação da moeda, ainda que eu não falsifique R$1, já é crime do artigo 291. Maravilha? Tranquilo? Abraço, pessoal. Olá, pessoal, mais uma questão aí, a nossa questão 18, na questão do ano de 2019, tá? É uma questão para prova para Itaipu, interessante isso, né? Tem que ver qual é o cargo, né? Nível superior, agente de segurança nível superior para Itaipu, tá? No direito penal, imputável é aquela pessoa a quem é possível atribuir um fato punível, legal? Então, tanto quanto óbvio, né? De modo geral, qualquer pessoa é imputável, exceto que... Quais são as hipóteses de inimputabilidade? 4 hipóteses. Menor de 18 anos, doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, desculpe a palavra, é que está no Código Penal, e a embriaguez, que tem que ser uma embriaguez completa e involuntária. André, o cachaceiro responde por crime? Responde.
Quando é que não responde? Quando ele se embriaga de forma completa e se embriagou de forma involuntária. Bebendo porque quer, responde por óbvio. Não é isso? Vamos lá. Questão A. Alternativa A. Embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Beleza. Menoridade. Pode ser, né? Doença mental e desenvolvimento mental incompleto ou retardado. É isso. Inclusive já falei com vocês isso. Já dei a questão aí de cara. Questão 18, gabarito alfa. Agora olha B. Embriaguez pré-ordenada. De jeito nenhum. O cara bebe para cometer o crime. Responde. C. Embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Certo. Menoridade. Certo. Senilidade. O cara ser velho. Velho responde por crime? Idoso, perdão. O idoso responde? Claro que responde. Não faz sentido. Emoção, violenta paixão, embriaguez pré-ordenada. Aí brincou, né? Erro de tipo, erro de proibição e violenta emoção. O erro de tipo pode até excluir o crime, né? O erro de proibição também, se for tudo invencível. Mas a violenta emoção, a pessoa responde pelo crime, sim. Note que a violenta emoção, se tiver sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, até e assim ele responde. Só que vai ser um homicídio privilegiado se for caso de homicídio. Beleza? Tranquilo? Questãozinha, mamãozinho pra gente. Abraço. Mas pessoal, vamos lá, mais uma questãozinha. Questão 19, nossa aqui. Banca, ano 2019. Tá, para a Prefeitura de Aracruz. Tá? Vamos lá. Né? A banca IBAD, né? Porque você está pegando outra banca. É uma banca, não conheço, mas é importante pegar questões atualizadas, né? O que eles estão, o que estão de olho hoje, né? Segundo o CP, o funcionário público que revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deveria permanecer em segredo ou facilitar a revelação comete crime de quê, gente? Tranquilo, sem mistério. Comete crime de violação de sigilo funcional. Artigo 325 do Código Penal. Tá? Note que eu tenho uma aula específica para vocês, né, quando a pessoa deixa de realizar um ato que deveria, de ofício. Né, um ato de ofício, ele deixa de fazer. Né? Aí a sua preocupação para saber qual é o crime, por que ele deixou de fazer. Se foi para receber vantagem indevida, corrupção passiva. Se foi porque cedeu a um pedido de alguém, corrupção privilegiada. Se foi para satisfazer interesse pessoal, prevaricação. Se foi por tolerância, porque ele aceita aquilo, condescendência criminosa. Tá? Então, na verdade, sempre que cair na tua prova que o funcionário público deixou de fazer alguma coisa que deveria fazer, por ser seu ato de ofício, eu não estou preocupado qual é o ato que ele deixou de fazer, não é isso? Como que ele deixou de fazer? Minha preocupação é o porquê. Qual foi a intenção dele para isso? Tá? Então ele bota 5 crimes e, é claro, o gabarito da questão é 19, bravo, violação de sigilo funcional. Não tem mistério, não tem por que você ter dificuldade de resolver essa questão, basta uma leitura, né, e saber a diferença de um crime para o outro. Ok? Abraço. Vamos lá, gente, vamos nessa questão aqui, mais uma questão de número 20. Tá? Antônia foi, 2020 a questão, de oficial de justiça, do Tribunal de Justiça do Pará. Tá? A banca CESP, Sebrasp, ano 2020. É bom para você ficar atento para o concurso do TJ, qual é a banca que quer, né? Isso é exatamente a tua banca, é o teu concurso, né? Está tudo no esquema. Antônia foi vítima de calúnia praticada por Francisca e Rita. Inconformada, Antônia, na mesma semana em que sofreu a calúnia, tomou as providências para que fosse proposta a ação penal cabível. Mas o fez apenas contra Francisca, porque Rita era amiga de sua mãe. Nessa situação hipotética ocorreu o quê, gente? Aqui peço desculpas, né? Tá até no Código Penal, mas também é uma regra que a gente estuda muito em processo penal, né? Então essa questão pode cair tanto em penal quanto em processo penal. Qual é a resposta aqui, né? Entenda que na ação penal privada, que é o caso, calúnia, ação penal é privada, vigora o princípio da indivisibilidade. Então, se Francisca e Rita ofenderam a Antônia, como a ação penal é indivisível, ela tem que ser proposta em face de ambas. Por que isso, André? Porque o autor, a vítima, não pode se utilizar da ação penal como instrumento de vingança. E aqui é um exemplo claro disso. Como Francisca é minha amiguinha, ou se ela é ao contrário, não interessa, não é relevante para a questão, ela não vou não, mas eu vou na outra que eu não gosto muito dela. Não é isso? Entenda uma coisa, qual é a questão aqui?
A questão aqui é que se ela escolher alguém, tacitamente está fazendo o quê? Ela está renunciando ao direito de queixa em face de uma delas. Entenda que se você olhar o Código de Processo Penal, o Ministério Público vai velar pela sua indivisibilidade. Ok? Então o Ministério Público normalmente notifica a parte, intima a parte seguinte, olha, você tem que representar contra ela também. Ou então, no caso, entrar com a queixa contra ela também. Se você não entrar com a queixa contra ela também, pelo princípio da indivisibilidade, o processo vai ser extinto. Essa é a regrinha, tá? Mas aí, como ele perguntou em direito penal, bastava que você soubesse que é caso de renúncia em face de uma delas. E a renúncia, se você olhar o artigo 107 do Código Penal, é causa de extinção da punibilidade. Maravilha? Tranquilo? Faremos N baterias de exercícios. Abraço, pessoal.